Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Meu nome é Mirelle e eu vou dar uma aulinha para vocês de biologia através, do cursinho Antonieta e eu espero que vocês gostem. Ah, o tema da nossa aula hoje vai ser evolução, né? Basicamente, assim, como é que os cientistas explicam a história da evolução dos seres vivos, né, e a biodiversidade que nós temos atualmente, tá? Eu fiz um slide bem bonitinho, assim, para vocês acompanharem durante a aula, para eu também não me perder e tal, e aí para vocês também terem conteúdo para estudar depois também. E aí, então, vamos começar. Espero que vocês entendam. Vou tentar explicar de uma forma bem simples, né, resumida e tal, e rapidinha, para não cansar. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem, por acompanharem. Espero que vocês gostem. Vou apresentar minha tela aqui, né, que eu tô no Meet. E aí a gente começa. Beleza, acho que tá todo mundo vendo minha tela agora. E aí agora, né, vou apresentar aqui para vocês os slides. Bom, eu coloquei o título da aula como A Evolução Existiu e Eu Posso Provar. Como a ciência explica a origem dos seres vivos e a biodiversidade atual, tá? Como é que a ciência explica o tanto de animais que nós temos, né, de plantas, de fungos, de bactérias e tal, como é que é tão grande, né, essa biodiversidade? Vamos ver. A natureza e os seres vivos, eles são extremamente curiosos. A maneira como o mundo organiza-se é algo que intriga os cientistas e estudiosos desde que o ser humano adquiriu consciência. As particularidades da vida natural são praticamente intermináveis. Então, quanto mais nós estudamos, mais nós queremos estudar, porque nós temos muito, né, a descobrir. Alguns estudiosos, eles se dedicaram e criaram teorias para explicar essa biodiversidade, certo? Essa infinidade de seres complexos gerou desde sempre uma vontade de entender essas dinâmicas que resultaram, né? Essa variedade maravilhosa que nós encontramos por aí. Entre alguns estudiosos que explicam, né, como é que foi a evolução e o porquê que tem tantos seres vivos diferentes, né, como é que aconteceram como é que eles foram adquirindo essas características e tal, entre eles destacam-se o Lamarck, né, Jean-Baptiste Lamarck e Charles Darwin, tá? Esse é o Lamarck, tá bom? Esqueci de colocar o nome dele aqui, mas é o Lamarck. E o que ele disse? A natureza, ao produzir sucessivamente todas as espécies de animais, e começando pelo menos perfeito e mais simples, acaba o seu trabalho com o mais perfeito, gradualmente aumentando a complexidade. Tá? Um pouco, assim, não é muito legal, né? Ficar falando dessa questão de perfeito e não perfeito, mas foi o que ele disse. Além dos caracteres adquiridos de Lamarck. Então, como é que ele explica, né, as características que os seres vivos foram adquirindo ao longo dos milhões e milhões de anos da evolução? Que começou com um ser vivo bem simplesinho, até os seres vivos mais complexos. Eu acho que o que é legal é a gente falar em simplicidade de funcionamento e complexidade. Porque não é perfeito e não perfeito. Cada ser vivo tem uma dinâmica e tal, e dentro da sua dinâmica ele é perfeito, porque se não fosse perfeito, não estava vivo, né? Então, assim, essa questão de perfeição é um pouco, né, complicada. Lamarck concebeu uma das primeiras teorias da evolução. Ele propôs que os organismos transmitiam as características adquiridas ao longo da vida desses seres, e
E essas características elas eram transmitidas para a geração seguinte. O exemplo mais famoso de entender como funciona essa teoria é o pescoço longo da girafa. Por que, que ele é assim tão longo? Será que sempre foi assim? Né? Tipo, a girafa nasceu, né, pescoçuda? Lamarck diria que o pescoço da girafa nem sempre foi daquele tamanhão, mas que no início ele era curtinho e foi alongando conforme ela usava, de tanto esforço que ela fazia, muitas vezes, para pegar as folhinhas no alto das árvores, né? Às vezes acabou ali os arbustinhos, aquela vegetação mais rasteira, então ela foi precisando subir cada vez mais, né? Para pegar o seu alimento. Então aí que ela foi tipo, forçando, 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 e aí o pescoço ficou grandão, e aí isso foi passado, né, para os seus descendentes, que foram ficando cada vez maiores, maiores, e aí temos o que vemos aí, tá? Pescoçudas, girafas pescoçudas. Se essa lei realmente fosse válida, né? Porque enquanto lei, ela vale para diversos momentos, né? Porque é uma lei. Então, se ela fosse realmente válida, os filhos das pessoas musculosas nasceriam com os músculos, certo? Então, assim, se a característica que eu adquiro ao longo da minha vida eu consigo passar para o meu descendente, então quer dizer que se eu for uma fisiculturista, meu filho vai nascer fisiculturista. Ou filhos de pessoas tatuadas vão nascer com a tatuagem no mesmo lugar, ou quem colocou silicone em alguma parte do corpo também vai ter um filho, né, com silicone e tal. Acho que não, né, gente? Aí, Lamarck também falava da questão do uso e desuso, certo? Então, ele propôs que as estruturas que não eram utilizadas ou eram subutilizadas atrofiavam. E aquelas que eram muito utilizadas, elas desenvolviam-se. Ou seja, se determinado ser deixasse de utilizar algum órgão ou uma parte da sua musculatura, essas partes do corpo iam atrofiar. Ou, se utilizasse demais, elas iam expandir. Essa lei não está inteiramente incorreta, né? Porque, ó, se a gente considerar as pessoas, né, ainda, as pessoas que fazem academia, os musculosos, elas usam muito músculo. Então, o músculo, ele se desenvolve, né? E aí, se as pessoas param de fazer academia, os músculos atrofiam. Além disso, a gente também percebe que a gente entende também que ao longo dos anos de evolução, algumas estruturas, por exemplo, que a gente não usava mais, né, não usa para nada hoje, por exemplo, não tem nenhuma função. Talvez quer dizer que a gente nunca usou de verdade, então essa estrutura foi atrofiando, atrofiando, até que hoje, assim, ela não tem muita utilidade. Tipo o apêndice. Que aí o apêndice, ele só serve para dar problema, para ajudar não ajuda, tá? Alguns estudiosos também acreditam que os caninos que a gente tem aqui, eles também eram maiores e tal, e para a gente não precisar mais utilizar os dentes para rasgar a carne, que hoje a gente tem outros materiais, tal, que a gente desenvolveu para cortar e tudo mais, eles também foram atrofiando e ao longo do tempo não foi necessário também um dente tão grande. O erro de Lamarck foi a maneira que ele conduziu os estudos dele. Então ele falou: ah, não, isso atrofia, então quer dizer que do meu descendente vai atrofiar, vai nascer atrofiado. Ou isso aqui desenvolve, do meu descendente também vai desenvolver. Nem sempre é assim, né? O outro autor, o outro estudioso que a gente vai estudar, que é o Darwin, ele ficou mais famoso porque ele explicou melhor, assim, a teoria dele funciona melhor, né? Então, Lamarck, ele não foi muito bem sucedido, tá? Mas ele é importante porque ele foi o primeiro, né? Então, assim, o primeiro que se aventurou nesse tema, tá? Lamarck considerava que a evolução dos seres vivos ocorriam em decorrência das pressões do ambiente. Segundo ele, os organismos reagiam
as mudanças. E as modificações originadas eram transmitidas aos descendentes. Para Lamarck, era o ambiente que conduzia as mudanças. E nem sempre é o ambiente que conduz, ele influencia. Não é assim. A gente vai ver com Darwin que não é sempre assim. Porque, por exemplo, o ambiente ele pode causar uma mudança no ser, né? E a gente vai ver como é que acontece essa mudança, que ela é chamada de mutação, mas não era isso exatamente o que Lamarck falava. Ele não explicava da forma mais correta, assim, de entender como é que acontecia essa pressão do ambiente, tá? Eu até brinquei aqui que é essa estrela da nossa aula, né? Que é o Darwin. O que ele disse? Acredito que os animais descenderam de no máximo 4 ou 5 progenitores, e as plantas de um número mais ou menos parecido. Igual, né? Igual mesmo. A analogia me levaria a dar mais um passo, a saber, a crença de que todos os animais e plantas descenderam de um protótipo único. Provavelmente, todos os seres que viveram que jamais viveram nessa terra, descenderam de uma única forma primordial, na qual a vida foi primeiro insuflada. Então, Darwin basicamente acredita que todos os seres vivos descendem de um único ancestral em comum. Certo? Charles Darwin, ele merece destaque em virtude do sucesso e de quão revolucionárias foram as suas teorias, frutos de muito estudo e dedicação. A sua teoria evolutiva, ela é a base moderna da teoria sintética, a teoria da seleção natural. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência oh meu Deus, do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Ou seja, ele fala sobre seres que estão adaptados, não seres que foram conduzidos a adaptar-se. Entendeu? E aí o ambiente, ele não conduz aquela mudança. Ele seleciona o que está melhor apto a sobreviver naquele ambiente, tá? Não é o mais forte, não é o mais esperto, é o mais adaptado. Então, o ser vivo ele já está feito, já está adaptado. Aí o ambiente seleciona para ver, né? Falou, ó, esse aqui ele sobrevive neste lugar. Boa parte do que se sabe hoje, né, em biologia, baseia-se nas descobertas e teorias darwinianas. A teoria da seleção natural descreve o modo como as espécies elas vão se modificando ao longo do tempo. Todos os organismos eles competem de alguma forma pela sobrevivência de forma egoísta, certo? Todo mundo quer sobreviver. Como os recursos naturais são limitados, os organismos com as características mais adequadas para cada ambiente que sobrevivem. Esse é o conceito de sobrevivência do mais apto, tá? Tá todo mundo competindo. Quem tiver mais apto vai sobreviver. Geralmente, a característica que confere vantagem a um organismo, né, nessa questão de sobrevivência, ela é transmitida aos descendentes. Portanto, é mais adequado dizer que a reprodução e sobrevivência do mais apto. Quando uma espécie ela não está apta ao ambiente, ela pode tornar-se extinta, certo? E aí todos os membros daquela espécie morrem. Mas não é regra, muitas vezes, né? Vai saber, acontece alguma coisa ali, eles conseguem sobreviver, tá bom? Então, não é que eu vou lá e me esforço para me encaixar, né? Eu ser vivo, para me encaixar naquele ambiente. Não, eu me reproduzo e sobrevivo por ser mais apto. Tá? Darwin, ele não sabia da existência do DNA, certo? Então ele chamava de unidade hereditária aquilo que era passado de um para o outro, tá? Quando eu me reproduzia, a minha unidade hereditária que fazia com que o meu descendente tivesse as mesmas características que eu.
O DNA ele foi descoberto posteriormente, tá? Se não me engano, é... Ai, não sei, século... Eu preciso procurar essa data. Depois eu vejo, é bem legal, tá? Bem assim, interessante, que Darwin ele falava tudo isso sem saber do DNA. Principais pontos da seleção natural. Os indivíduos da mesma espécie possuem características distintas, certo? Aí os organismos, eles competem entre si pela sobrevivência. Então tem uma espécie ali e eles têm características distintas entre si. Eles estão ali competindo pela própria sobrevivência. Os indivíduos com as características que os ajudam a sobreviver, eles conseguem se reproduzir com mais sucesso. E aí, tais indivíduos bem-sucedidos conseguem transmitir as suas características vantajosas aos descendentes. Aí, no devido tempo, os indivíduos com essas variações vantajosas podem tornar-se uma espécie separada quando a população aumenta tanto ou quando são isolados da população original. E essa população original ela pode manter-se ali com as suas características e ser selecionada de outra forma por aquele ambiente, ou ela pode simplesmente acabar, tá? Basicamente, as novas espécies elas são formadas por uma variação e uma adaptação. Só que essa adaptação ela acontece primeiro e aí o ambiente seleciona para ver se essa adaptação realmente é sucesso, tá? A evolução é um processo de diferenciação genética dos organismos. Então, geneticamente, eles vão se modificando e ficando cada vez mais variados. Foi a evolução que gerou essa diversidade, porque aí foi gerando cada vez mais uma diferença genética, e aí a gente conhece hoje essa variabilidade maravilhosa, tá? Os indivíduos de uma população, eles possuem variações em suas características. Então, no funcionamento do seu corpo, no seu exterior, na maneira de se comportar, né, os hábitos e a alimentação, onde vivem, como respiram e tal, tudo, tá? Quando a variação ela é vantajosa, então o indivíduo ele, de repente nasce um pouquinho diferente dos seus pais. Se essa variação é vantajosa, aí ela é chamada de adaptação. Então, o indivíduo ele ficou mais apto, certo? E assim é denominada porque o organismo dotado dessa nova característica está mais adaptado ao ambiente. Então, os seus pais, eles eram de uma forma. Aí, quando ele nasceu, esse ser vivo, ele ganhou uma característica que, de acordo com aquele ambiente, ela foi mais vantajosa. Então, pode ser que ele seja selecionado positivamente, certo? E sobreviva e consiga se reproduzir melhor e mais que os seus pais, certo? Então, tudo isso é condicionado pelo ambiente, mas não é o ambiente que força a adaptação. O ambiente, ele seleciona, tá? As mutações. As mutações, elas são as fontes primárias de variabilidade. As mutações genéticas, elas ocorrem o tempo todo, alterando o DNA de um organismo e produzindo novas características. Sejam características gritantes, que a gente consegue ver, sejam características que a gente nem percebe, tá? Então, as mutações, elas ocorrem em virtude daquilo que está ali no ambiente, muitas vezes dependendo do tipo de luz, da frequência da luz, de algum tipo de alimento, não sei. Aí ocorre uma mutação, muda o DNA, e aí gera uma nova característica. E essa característica, ela pode ser boa ou ruim. Em geral, a mutação do DNA não é muito legal, tá? E diminui a chance de sobrevivência. Porém, em alguns casos raros, ela pode aumentar as chances de o organismo sobreviver e reproduzir. As mutações elas são mais vantajosas em organismos simples, como os vírus e as bactérias. Mutações, por exemplo, na gente, né, nos seres humanos e tal, não são muito legais. Aí a gente pode ver casos, né, casos assim, doenças, né, geradas por mutações, por exemplo, os cânceres, né, câncer de pele, por exemplo, que é uma mutação que gera, né, uma característica que é danosa, que a gente, né, isso não traz vantagem alguma, muito pelo contrário, só traz desvantagem, tá? Então, uma mutação, ela pode ser uma maneira de adaptar-se ao ambiente, ela pode ser vantajosa, mas geralmente não é.
Há também maneiras de evoluir quando você é isolado geograficamente ou quando você migra. Porque daí vai estar as duas populações que estão isoladas ou uma que resolve migrar, as duas vão estar, né? Antes estavam juntas, aí a outra migrou ou foi isolada geograficamente. As duas vão estar sob condições diferentes, condições ambientais diferentes. Então, elas vão estar sendo selecionadas de maneira diferente. Então, eu posso conseguir formar dois tipos de população. Duas espécies diferentes por elas estarem em ambientes diferentes, porque os ambientes eles selecionam de maneira diferente. Às vezes uma população ela fica isolada do restante da população, do restante da sua própria população, devido a acidentes geográficos, tipo, surge uma montanha do nada, ou um rio ali, ele adentra uma parte, né, de um ambiente, ou de alguma forma o oceano sobe e isola duas populações, ou por elas, né, migrarem e tal, em busca de outros recursos naturais ou de outras condições, não estão muito bem ali, tá? No novo ambiente, essas populações isoladas, como eu disse, elas podem sofrer mutações genéticas e algumas variações. E aí ela pode ser apenas selecionada de maneiras distintas, certo? Da outra, pelas forças desse novo ambiente. Depois de muitas e muitas gerações, a população que foi isolada da sua população original pode ficar tão diferente, certo, dos seus ancestrais, que ela pode tornar-se uma nova espécie, incapaz de acasalar-se com a espécie ancestral. Isso é muito interessante, tá? E é o ambiente que seleciona esses indivíduos. E existe também a seleção artificial, que é aquela seleção condicionada artificialmente, certo? Então, geralmente somos nós, né, os seres humanos, que selecionamos artificialmente as espécies. É possível criar novas espécies ou até mesmo raças cruzando apenas indivíduos selecionados, né, de uma determinada população. Assim, por exemplo, se eu quiser criar uma raça de cães pretos a partir de uma raça de cães de cores diferentes, eu posso pegar, cruzar apenas os exemplares pretos, até que todas as informações genéticas das outras cores sejam eliminadas, certo? A humanidade, ela tem recorrido à seleção artificial com muita frequência nos vegetais, principalmente aqueles que são comestíveis, certo? E essa seleção artificial, ela é basicamente como a natural, só que a diferença é que quem faz a seleção são as pessoas, não a natureza, tá? Então a gente separa determinados vegetais com determinadas características, a gente cruza entre eles até a gente formar quase que uma nova espécie daquele vegetal. Então, por exemplo, tem um vegetal que um tipo de vegetal que ele cresce mais, ou determinado, a folha que a gente come, ou o grão e tal, fica mais gostoso, mais bonito, fica maior, a gente vai selecionando e cruza apenas aqueles que são mais legais e tal, pra gente comer, e aí, na hora que a gente vê, a gente tem uma espécie que só nasce daquele jeito, tá? Isso é selecionar artificialmente, tá bom? E aí, então, a pergunta que fica: quanto tempo leva para essa evolução acontecer? Existem alguns cientistas que falam que a evolução é um processo lento, que demora milhões de anos e tal, e aí esse modelo de evolução denomina-se gradualismo, tá? Então, gradualmente vai acontecendo. E há outros cientistas que acreditam que a evolução acontece em saltos pontuais. E aí, essa teoria, ela denomina-se equilíbrio pontuado. Então, ela vai dando saltos. Então, pontualmente acontece uma coisa, daqui a pouco, de repente, acontece outra. Então, é uma coisa meio pontual, assim, tá? Bom, galera, é isso por hora, tá? Agradeço muito por vocês assistirem, por me acompanharem e tal. Desejo bons estudos para vocês, né? E até mais uma outra oportunidade. E eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu tentei fazer tudo de uma maneira mais fácil, certo?
e sucinta. Espero que tenha dado para entender, espero que não esteja uma aula cansativa e tal. E é isso, galera. Muito obrigada pela presença, pela vontade, né, de assistir e aprender. Vou interromper aqui a gravação do Meet e desejo que vocês sejam felizes, se cuidem, tá? A gente se vê numa próxima. Tchau, gente. Beijo.